Olá, gente! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou contar o meu relato da minha gravidez, desde o início, como foi, como eu descobri, até o parto, e mostrando meu pitiquinho aqui, gente, pra vocês verem. Ele tá com 8 meses. Então eu vou começar contando pra vocês. Coloquei o menino pra brincar um pouquinho, né, gente, porque tá inquieto. Eu tava já desconfiada, né, eu fui descobrir em março de 2022. Eu descobri em março, dia 2 de março, eu descobri que eu estava grávida. Mas eu já estava desconfiando desde fevereiro. Né? No início de fevereiro eu comecei a passar mal, comecei a ter alguns enjoos, né? Alguns cheiros, assim, eu achava muito forte. Então, assim, eu já estava sentindo que tinha alguma coisa diferente acontecendo, né? Só que eu vinha de uma série de testes negativos, né? Então, eu fiquei meio apreensiva, meio com medo, assim, né, de fazer o teste e dar negativo de novo, né? Então, eu fui e esperei. No dia 2, eu falei, vou comprar um teste, vai dar negativo de novo, e eu vou levar no médico e perguntar o porquê, né? Minha menstruação tá sempre, assim, desregulada, porque ela já era desregulada mesmo. Né? Então, eu fui comprei o teste farmácia, vou mostrar pra vocês o teste. Aqui, gente. Olha, positivo. E aí, no mesmo dia, eu já fui e fiz o de sangue. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu guardo direitinho, já tá na envelope. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, positivo aqui embaixo. Positivo. Então, eu já peguei o resultado e fui lá no postinho pra marcar o pré-natal. Minha primeira consulta foi uma semana depois. E aí, a minha caderneta da gestante. Aí, gente, aqui começa tudo. Olha, os exames que eu fiz, né? A ultrassom. Quando eu fiz a primeira ultrassom, eu já tava de 15 semanas mais um. Isso aí já é, assim, praticamente terceiro mês, né? Assim. Então, quando eu descobri a gravidez, eu já tava de 2 meses, né? E aí eu fui, fiz a ultrassom. Eu tenho as ultrassons guardadas aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Esses são os meus papéis de ultrassom. Eu fiz, ao todo, 5 ultrassons. Olha, vocês verem, eu guardo tudo. Né? Esses daqui foram as únicas que eu consegui fazer pelo SUS. O restante foi tudo particular. Essas duas aqui foram as únicas do SUS. E justamente essa daqui foi um dia antes do meu filho nascer. Eu fui no hospital, eu tava tendo contração, só que não aumentava, ficou em 1 centímetro, né? Então eu fui. Não tem muito detalhe, não. Eles estavam vendo mais, assim, questão de centralização, se o bebê estava centralizado direitinho, né? E aí que me falaram que eu teria que voltar no dia seguinte para refazer a ultrassom. Só que quando eu cheguei lá, quem estava no plantão foi o médico que estava me atendendo já no postinho. E aí ele falou que eu não deveria estar ali, era para mim já ter sido encaminhada para um hospital de gravidez de risco. Agora eu vou voltar a explicar para vocês por que a minha gravidez foi considerada de risco. Quando eu fiz a primeira ultrassom, estava tudo certinho, tudo ok. Mas quando eu fui fazer a segunda ultrassom, viram alguma coisa diferente. E aí foi visto que eu estava com um problema nas veias do meu útero. As veias do útero, elas levam o sangue pro bebê, né? Primeiro para a placenta e depois pro bebê. Só que eu tava com problema nas minhas veias, então elas não estavam levando sangue suficiente pro bebê. Então, sangue, né, no caso, nutrientes e tudo mais pro bebê poder crescer, né? E então eles estavam meio assim, né? Querendo saber se daria alguma coisa mesmo ou não. Aí, na terceira, é, na terceira ultrassom que eu fiz, também mostrou a mesma coisa. E aí que eu fui em um outro médico, né? E ele só falou que já era pra mim estar fazendo, já era pra mim estar fazendo acompanhamento de gravidez de risco, né? Porque poderia meu bebê ter um peso abaixo e também não desenvolver muito em tamanho, né? E assim, na minha gravidez, o início foi até mais tranquilo.
mesmo que eu perdi peso no início da gravidez. Ao todo, na minha gravidez, até o final, eu engordei 4,6 kg. Porque no início eu emagreci muito. Porque quando eu engravidei, eu tava pesando 77. Depois que eu ganhei meu filho e tudo mais, eu voltei para 70 quilos, né? Mas assim, eu tava muito inchada. Muito inchada. Inchei muito. Do meio da gravidez até o final. Tanto que uma semana antes do meu filho nascer, eu tinha ido para esse hospital, né, que fica em Colatina, no Espírito Santo. Eu fui transferida para lá, para maternidade, e eu cheguei lá, né, tava com contração e tudo mais, eu tava muito inchada, a minha pressão tava oscilando muito, e aí acabou que viram que eu tava com 1 centímetro de dilatação, só que não tava aumentando, então me mandaram voltar para casa. Nessa viagem de volta, eu voltei com os pés que eu tava nem conseguindo ficar de chinelo, de tanto que tava inchado. E também junta que, como minha pressão estava oscilando muito no final da gravidez, eu tive que fazer um acompanhamentozinho. E aí que eu ganhei isso daqui. Tá vendo? Ele é um controlezinho de hipertensão, né? Então, cheinho. Porque eu tinha que olhar todo dia, de manhã e de tarde. Eu voltei até aqui. Justo no dia que ele nasceu. Tá vendo? No dia que ele nasceu, cedo, eu voltei pro hospital para refazer a ultrassom, né? Então, antes disso, eu já tinha olhado minha pressão. Só que lá no hospital, a minha pressão subiu. Eu não lembro direito quanto tava, mas eu sei que em um braço tava 15, 15 por alguma coisa, acho que 15 por 8, 15 por 10, alguma coisa assim. E no outro 16. Aí eles já me colocaram pra deitar, me deram um remédio pra dor de cabeça, minha cabeça já tava doendo muito. E eu já tava muito preocupada com meu filho, porque eles falaram que ele poderia entrar em sofrimento fetal a qualquer momento. Então, gente, pensa só, uma mãe de primeira viagem, primeiro filho, né? E falaram que seu filho pode morrer a qualquer momento. Pelo amor de Deus, nossa, eu me endoidei. E aí, me mandaram de novo pra Colatina. E aí, lá em Colatina, conversamos com o médico direitinho e tudo mais. Eu já tava de 38 semanas e 2 dias pela ultrassom. Né, pela data da última menstruação, eu estava de 37 semanas mais 6 dias. Né? É pouca diferença, quase nada. E aí eles foram falar que então iriam fazer a minha cesárea. Sim, gente, tenho um filho de cesárea. E lá, né, viram, ele nasceu com 49 centímetros, 6 horas da tarde, né, e 11 minutos. E ele tava pesando 2,950 kg. Ele não é um menino muito gordinho, né? É magrinho e maiorzinho. Só que, graças a Deus, ele tava dentro dos parâmetros, né? Então, assim, ele não nasceu desnutrido, né? Desidratado, nada disso. Ele tava muito bem, né? Vou deixar aqui no cantinho do vídeo a foto do momento em que ele nasceu. Aí vem o pós-cirúrgico. Gente, aquelas 6 horas depois da cirurgia é muito complicado, sabe? Eu senti muita tontura, mas dor mesmo eu não senti, não. Sabe? Eu senti muita tontura, aquela fadiga, né? A sensação dos órgãos estar tudo fora do lugar, muito esquisito. Mas a minha recuperação foi muito boa, né? O período de resguardo e tudo mais foi muito tranquilo. E deu tudo certo, né? Vocês viram no início do vídeo. Meu filho tá bem, tá muito saudável. Ele é bem gordinho, grandão, ele é muito grande. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. E, tipo assim, pra quem me pergunta, os sintomas iniciais pra mim foi o atraso menstrual. Foi o atraso menstrual. Eu tava sentindo cólicas. Eu senti cólica até mais ou menos ele fazia uns 4 meses, quase 4 meses dele, eu senti umas cólicas. Enjoo. Né? No início da gravidez, eu vomitava muito, mas depois passou, né? Melhorou. Então, gente, esse é meu relato de gravidez, de parto. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida das mamães de primeira viagem, assim como eu, podem estar colocando nos comentários para a gente poder tirar a dúvida uma das outras. Para quem ainda está gestante, pode também estar perguntando aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir,
compartilhar, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário também, gente. E, ó, vamos se inscrever aqui no canal, hein? Ativar o sininho, porque vão ter vídeos novos, tá? Espero que tenham gostado. E é isso. Beijo, tchau, tchau!